Então, Michele, lembra da Unigranito, aquela plataforma que a gente está assistindo os conteúdos? Eu lembro, eu fiquei a noite toda pensando nessa tal de Unigranito. Me fala mais, o que tem? Nos próximos episódios, eu vi uma propaganda, uma chamada que eles vão trazer professores de verdade para falar sobre conteúdos como matemática, português, assuntos muito bacanas. Que legal, a gente já pode ver? Claro, vamos assistir. Vamos! Fala time, tudo bem? Tô aqui para dar um recado muito legal para vocês aí sobre um tema bem atual. Roubei um pouquinho o lugar do Hugo aqui, mas garanto que vai valer a pena e vai ser bem rápido. Gente, vocês acharam que eu ia esquecer do programa hoje? Claro que não. Inclusive, quem já ouviu falar de neurovendas? Nós trouxemos um convidado super especial, o Rafael Esmeraldi, para falar mais do tema para vocês. Vamos acompanhar? Obrigado, Hugo. Valeu. Pessoal, a gente vai tratar de um tema aqui que vocês já usam no dia a dia de vocês, mas talvez nem todo mundo saiba, que é neurovendas. Neurovendas nada mais é do que o dia a dia de vocês mesmos, só que com um pouquinho mais de afinação, como se fosse uma música tocada com mais exatidão, com mais assertividade. Pessoal, não sei se todos já ouviram falar de ambiência e o quanto ela pode ajudar a gente no nosso dia a dia. Vou começar explicando o que é ambiência. A ambiência nada mais é do que tudo que a gente vivencia dentro do contexto nosso do cotidiano. Então, se a gente pegar desde o momento em que a gente acorda até o momento que a gente vai dormir, a gente vivencia muitas coisas. Essa ambiência é o que desenha como a gente vai lidar com o nosso dia a dia, para onde a gente vai levar nossas escolhas, nossas decisões e, principalmente, como a gente vai lidar com elas. Ainda em ambiência, se a gente souber otimizar todas as influências que a gente tem no nosso dia a dia para trazer elas para dentro de uma negociação, a gente tem diversos cenários que a gente pode tratar de uma maneira muito mais fácil e deixar a venda muito mais fluida. Por exemplo, a gente assiste um jornal e sabe que a gente vai visitar um contador, que é bem comum, eles acabam até negociando para nós algumas vezes. A gente precisa se atualizar sobre economia, porque é o assunto de vivência desse cara. A ambiência dele é economia, ele lida com isso o dia inteiro. Se a gente não souber nada disso, a gente já tem um barreiramento gigante dentro. Apesar de não parecer, isso faz uma diferença absurda. Um exemplo, se ele der qualquer número para você que você não esteja bem atualizado, qualquer informação que você não saiba minimamente sobre ela e você não souber descrever um mínimo sobre o assunto vai acabar ali e talvez você perca essa venda, por incrível que pareça, por melhor vendedor que nós somos, também me considero um vendedor, a gente vai perder por falta de rapport. A gente vai chegar no rapport, calma. Mas por falta de rapport, a gente vai acabar perdendo. Links sinestésicos. O nome é difícil, assusta, mas é um negócio bonitinho, vocês vão ver que é legal. Nada mais é do que criar uma relação de sentimento com as pessoas em que você cerca. Seja cliente, seja sua família, seja relação interpessoal, amigo, time de futebol, balé da FI, enfim. Seu networking geral, pessoal, profissional e do além, que seja, tanto faz. Link sinestésico, você cria ele da mesma forma que você cria um rapport. A gente consegue trazer a ambiência, que a gente falou anteriormente, para dentro desses links da seguinte forma. As informações que a gente recebe no nosso meio, que é a nossa ambiência, geram esses links sinestésicos. O que a gente tem que se atentar é como atingir isso no nosso cliente, na nossa família, nos nossos amigos, no nosso dia a dia em si. Eu não consigo conversar com um atleta sobre um assunto que não seja relacionado ao mundo que ele vive. Eu posso até conseguir, mas é mais fácil atingir ele falando de esporte ou falando de notícia política. Obviamente a gente vai falar do mundo dele. Então se eu entro numa loja de suplemento esportivo e vou querer conversar com a pessoa sobre o clima, meteorologia, eu não estou criando link sinestésico nenhum com essa pessoa. Talvez ela nem se interesse por esse assunto. Eu não vou conversar com uma bailarina sobre heavy metal. Não tem como. Ela não vai se interessar por esse assunto. Ela vai se interessar por balé clássico. Então, esses são alguns exemplos bem grosseiros até, mas que a gente pode trazer para o nosso dia a dia. Alguns exemplos um pouco mais afinados. No exemplo de um contador. Se você assistiu o noticiário um dia antes,
teve uma notícia extremamente relevante sobre imposto de renda, sobre economia, sobre alta do dólar, sobre a guerra na Rússia, sobre qualquer outro assunto que possa envolver dinheiro, economia, que possa envolver o nosso link sinestésico, que o nosso core é esse, a gente trabalha com isso. Então a gente trabalha com dinheiro. Essa informação tem que ser onde a gente vai puxar o fio da conversa, onde a gente vai trazer esse cliente para dentro do nosso mundo, que é o mundo dele também e é o cenário perfeito. Até porque a gente na linha de frente sabe que contadores são networking infinito para nós e eles, com certeza, se a gente tiver um rapport, se a gente tiver um link sinestésico bem alinhado, se a gente criar sentimento com ele, e sim, sentimento, a gente consegue trazer todos os networkings que a gente conseguir dos outros clientes desse contador e vira aquela bola de neve que a gente sabe muito bem, bora para cima com o TPV crescendo. Ainda dentro de ambiência, ainda dentro de link sinestésico, a gente tem a possibilidade de criar cenários e criar situações, como exemplo, dei alguns, mas a gente pode ir um pouco mais a fundo ainda. Uma situação bem cotidiana que a gente encontra, postos de gasolina. A gente tem uma oscilação de preço absurda. E a gente acompanha isso no mercado. Se a gente fizer uma continha básica, se a gente trocar uma ideia com o nosso gestor, ele consegue ajudar a gente nisso. A porcentagem que ele vai economizar tendo a máquina da Granito ou não tendo a máquina da Granito, pagando o nosso equipamento ou não pagando o nosso equipamento, com cashback, sem cashback, isso é criar um cenário. Se você envolver a pessoa com um link sinestésico, você já tem o carinho dela, você já tem o sentimento dela, você já tem um rapport dentro desse link sinestésico, fez uma análise não verbal da pessoa, se ela está aberta, se ela não está aberta. Isso a gente faz no nosso dia a dia, inconscientemente, uma informação até um pouco fora desse contexto para a gente voltar, é que a gente leva 0,3 segundos para analisar uma pessoa inconscientemente. Fica a dica para vocês aí, então a primeira impressão importa muito, a gente vai chegar lá. Dentro ainda desses exemplos, voltando para o posto, a gente tem um cenário de criar essas situações. O posto não é cliente nosso ainda, mas ele pode vir a ser. Se ele for cliente nosso, você já criou essa relação com ele, traz no papel, cria essa situação, mas desenha literalmente. Tenha uma folha de caderno e desenhe para o cliente, olha, sua economia aqui vai ser de X, aqui vai ser de Y. Com a máquina que você tem hoje, é isso em 12 meses. Cara, se a gente criar uma situação dessa, a gente consegue dizer para o estabelecimento que no final do ano ele paga o 13º e pode dar um 14º salário para todos os funcionários sem precisar tirar dinheiro do bolso. Vamos entrar agora em um tema que é extremamente difundido e que com certeza todo mundo já ouviu falar. PNL. PNL pode ser muita coisa, porque é uma programação neurolinguística. Programação, todo mundo sabe que é uma programação neurolinguística. Neurologicamente, cérebro, cabeça, mindset, pensamento, psique, entenda da maneira que você quiser. Linguística, não é só de fala. Não verbal, escrita, a maneira como você se comunica. Então, nada mais é do que a sua programação de como você pensa para se comunicar. A grosso modo dizendo é isso, eu acho que fica fácil de entender dessa forma e qualquer coisa diferente disso também não vai ser fora do que eu estou dizendo. Muito importante para a gente levar em consideração nisso. A análise não verbal de um cliente é algo extremamente necessário. Se o cliente tiver com cara feia, se o cliente tiver coçando o nariz, se o cliente estiver olhando para cima, olhando para baixo, olhando para o lado, saibam, não existe sinal da mentira. Existe sinal de descontentamento. E aí a gente tem que voltar lá atrás e ver o tópico anterior de novo, do link sinestésico, que gera também rapport, que nada mais é do que espelhamento. Vou deixar algumas dicas para vocês de rapport, porque o tema de PNL é extremamente abrangente e a gente poderia passar aulas e aulas falando dele aqui. Então eu vou deixar algumas dicas de rapport dentro da PNL, que são espelhamento. Se o seu cliente estiver de braço cruzado, extremamente descontente, você tem duas opções. Desistir e ir embora para casa. Acredito que na Granito não existe essa opção. E você pode também espelhar o que ele está fazendo para trazer ele de volta. Quando a gente espelha, a gente ativa uma área no nosso cérebro chamada córtex pré-frontal. Não vou me alongar sobre ela,
mas ela é onde dá serotonina, noradrenalina, dopamina. Ela ativa esses neurotransmissores que são extremamente importantes para as relações interpessoais. Dopamina, guardem isso. Dopamina, motivação, serotonina, bem-estar, enfim, tem N outras coisas, mas guardem essas duas que são importantes. Como a gente vai despertar isso? Sinestesicamente. Sinestésico igual a emoção. A gente precisa gerar emoção nele. Se a gente espelhar ele, ele vai prestar mais atenção no que a gente está fazendo, porque a gente está num sinal primitivo de igualdade. Se ele estiver em pé, esteja de pé. Se ele estiver tomando um copo de água, peça um copo de água. Ele não vai te negar um copo de água se ele está tomando um copo de água. Enfim, essas dicas são bem rasas, mas vocês, melhores do que eu, sabem como fazer isso no dia a dia. Mas esse espelhamento vai gerar com certeza uma atenção maior, uma atenção redobrada dele em cima do que vocês têm para dizer. Daí para frente a gente começa a trazer de volta esse cliente para dentro da nossa negociação, com esse rapport, com esse link sinestésico, com esse sentimento, com esse pertencimento de que isso já é dele, para a gente fechar a venda. Pessoal, já falamos de um monte de coisa, agora a gente vai falar de gatilhos mentais. Gatilhos mentais, parece que a gente não faz isso no dia a dia, né? Mas a gente faz e a gente nem percebe, a gente acorda fazendo isso. Às vezes a gente levanta da cama num dia em que a cafeteira vazou o café, que o nosso cachorro ele acabou fazendo alguma coisa na sala que a gente não gostaria que ele tivesse feito, comeu papel higiênico e trouxe um monte de brinquedos do nosso filho para a sala, e a gente vai ter que fazer tudo isso antes da nossa matinal. E a gente já começa o dia meio complicado, né? Se a gente chegar no nosso cliente carregando tudo isso aqui junto com a gente, fatalmente a gente vai deixar de vender. Porque o cliente, talvez ele tenha acordado bem, foi para a academia às 7 da manhã, chegou no estabelecimento dele, já tinha um monte de gente lá para comprar e ele está em uma outra sinestesia, ele está em um outro sentimento. Então, o primeiro gatilho mental que eu acho que a gente pode trabalhar é o nosso mindset mesmo, é o que a gente está mostrando para o cliente. Tudo bem que isso aconteceu, mas poxa, a gente está trabalhando numa empresa maravilhosa, a gente tem muito incentivo dos nossos gestores, a gente tem motivos absurdos para fazer com que as coisas aconteçam. Vamos focar nisso. Não é o que a gente faz, é como a gente faz. Então vamos para o como fazer, que eu acho que é a parte mais importante. Quando a gente entrar num cliente, se o cliente estiver chateado, a gente pode até se compadecer com a dor dele, mas vamos trazer o positivo, vamos mostrar para ele que o dia dele pode ser melhor. Mesmo que a gente não faça a venda, a gente acaba fazendo o dia de alguém melhor. E para a gente isso é muito bom. Se o cliente estiver muito feliz, vamos entrar na vibe do cliente, vamos fazer festa junto com ele, maravilha. Se o cliente estiver tomando um copo d'água, vamos pedir uma aguinha, não custa nada, não se nega um copo de água para ninguém. Se o cliente estiver extremamente bravo, é melhor voltar uma outra hora. Não. A gente pode entrar lá e falar, olha, eu sei que você não está num bom momento, mas em algum momento do dia de hoje você vai passar cartão e vai lembrar que eu tive aqui. Então, tá aqui o meu cartão, a hora que você lembrar que você precisar, meu cartão já está aqui. Eu tenho um case de venda desse dentro da minha filial com uma consultora que 2 dias depois a pessoa ligou, ela nem estava com problema em outra máquina, mas ela acabou optando por ouvir o que a consultora tinha só por ela deixar o cartão lá em um momento em que ela não estava bem. Se eu não estava bem, se eu estava expulsando, repelindo qualquer outro tipo de contato próximo que a gente pudesse ter com outras pessoas que não são do meu convívio, e ainda assim ela teve a coragem de deixar aqui e me mostrar que talvez valesse a pena escutar ela, eu vou escutar. Acho que essas dicas, muitas delas a gente já faz, mas é sempre bom reforçar e trazer de uma maneira um pouco mais descontraída para vocês continuarem aplicando. Estamos no caminho certo, tenho certeza que vocês fazem. Quem não faz, quem é novo, quem nunca tinha ouvido falar, tá aí algumas dicas extremamente importantes que a gente pode começar a aplicar no nosso dia a dia. Pessoal, então como eu já tinha dito no começo, eu roubei esse espaço aqui muito rápido do Hugo, usando algumas técnicas de PNL, algumas coisas bem neurociências aqui, brincadeiras à parte. Tenho que devolver para o Hugo, a gente está em ótimas mãos aí. Queria agradecer o espaço e deixar uma frase para vocês que eu acho que resume bem um time campeão, e a gente vem batendo muito em cima disso. A gente tem vários times campeões aí todos os meses, vários consultores de diamante,
E eu tenho certeza que essa frase é levada em consideração e é um mantra na cabeça deles, mesmo que eles não conheçam. O trabalho duro vence o talento, sempre que o talento não trabalha duro. Então, vamos trabalhar duro, vamos aliar o trabalho duro ao nosso talento, que aí não tem pra ninguém. Beleza? Obrigado pelo espaço, Hugo, agora é com você. Muito obrigado por essas dicas, Rafael. Realmente super valiosas. O que vocês acharam, pessoal? Nós adoramos! E agora, nós temos um próximo convidado para ajudar a descomplicar de vez o português. Vamos acompanhar essas dicas? E aí, gostou? Nossa, esse conteúdo de neurovendas é muito interessante. Eu ouvi falar muito pouco sobre ele, acredita? Verdade, não é todo lugar que tem esse tipo de conteúdo, Sim. mas o Rafael é sensacional. Com certeza. E aliás, não tem só esses conteúdos da websérie. Tá de Você brincadeira. Não, tô falando sério. Você sabe que na Unigranito, além de funcionar para computador, ela funciona para celular. Vem aqui, vou te mostrar algumas coisas.